Amigos, olha, o primeiro, realmente eu entendi que o pênalti não aconteceu, mas não foi nenhum absurdo. Você em casa que não viu o lance, de repente você vai ver e fala, não, eu teria dado. Um lance discutível. É um lance pênalti à brasileira. Garanto que na Premier League não seria marcado esse pênalti. Mas isso acontece toda hora. Hoje mesmo, nessa rodada, tivemos um lance que anularam o gol do Bragantino, do Internacional, por uma falta nesse nível aí. O Zé Manuel lembrava que teve outro dia um pênalti a favor do Flamengo para o Arrascaeta, né? Que também é a mesma coisa. O cara trava contra o São Paulo, exatamente. O cara trava, e o jogador vem de trás, encosta e o árbitro marca. Então, realmente não é um pênalti que deveria ser marcado pela regra normal, mas no Brasil toda hora eles marcam. Independentemente disso, o São Paulo teve um primeiro tempo com domínio de jogo, com 65% de posse de bola, mas com uma efetividade muito pequena mesmo. O São Paulo chutou 2 bolas no gol. 65% de posse de bola, 2 chutes no gol, o negócio é complicado. Segundo tempo houve a troca, saiu o Lucas que engraçado, ele estava muito mal no jogo, como se estivesse fora de foco, uma coisa curiosíssima. Ele sai e aí o São Paulo entrou no ritmo que estava o Lucas. O time de São Paulo entrou no segundo tempo muito diferente do primeiro. O Bragantino cresceu, começou a atacar o São Paulo, criar problemas, embora também com dificuldade de finalização, mas chegando perto, incomodando bastante, até que veio esse lance onde o árbitro marcou pênalti. O João cobrou com tranquilidade, fez o gol. E o São Paulo, depois disso, veio para o ataque, mas não gerou nenhum problema. A gente vai lembrar, o gol do Bragantino saiu mais ou menos 25, né, Zé? 25, 26? 29. Pois é. Aí nós tivemos mais 15 minutos, mais 8, são 23, 24 minutos de jogo, e o São Paulo não criou nenhuma oportunidade. Nenhuma, zero. Depois teve o lance do Luciano, que ele chutou da entrada da área, foi fora, o lance que deu para fazer o Então, depois do gol. Então, foi um U que... A única esperança que o São Paulo teve depois de tomar o gol e 24 minutos para produzir, não produziu nada. Não incomodou o Cleito. Não dá para reclamar do resultado, né? Então, acabou, pela pouca bola do São Paulo, o Bragantino cumpriu a parte dele e acabou somando 3 pontos. 1-0 para o Bragantino na Vila Belmiro. E só trazer esse panorama que eu queria perguntar para vocês, Flávio e Zé, com relação à ida para Vila Belmiro. O São Paulo, nesse momento, claro, a gente vê que é uma instabilidade geral na temporada. O São Paulo, nos últimos 10 jogos, tem 6 derrotas, 3 vitórias, 1 empate. A gente lembra até também, os últimos, naquele período, né, da Libertadores e no Campeonato Brasileiro, ficou com 7 derrotas e 1 vitória nos últimos 8 jogos. E aí agora engatou 2 vitórias e 1 empate contra o Flamengo. Mas a ida para Vila Belmiro também foi um empecilho para o São Paulo nesse período, Flávio. Você acha que foi um momento ruim, digamos assim, de mudar? Porque é uma reta final de Campeonato Brasileiro. Seria bom terminar com o pé direito também o Campeonato Brasileiro, mas agora, indo para Vila Belmiro, afasta, número 1, o torcedor. A gente viu que teve muito... o público foi bem inferior com relação aos jogos do Morumbi. E também, querendo ou não, joga os seus jogadores num ambiente onde, naturalmente, não estão habituados a jogar. Você acha que também é um empecilho para o São Paulo neste momento, Flávio? Você não pode desconsiderar nada, né? Mas o São Paulo cansa de perder jogos em casa também, né? O São Paulo foi eliminado da Libertadores em casa. Então, claro, esses fatores que você colocou são reais. Você tem a sua casa e na sua casa você, teoricamente, tem mais condições, você está mais acostumado, etc. Agora, a torcida já tinha abandonado o time desde que ele perdeu a Libertadores. Os públicos no Morumbi foram bem menores. E a torcida também, né? A torcida não joga. Eu falo sempre isso, pode fazer barulho, pode... Tanto é que os grupelhos aí que o presidente gosta estavam lá na Vila, né? Então, agora não sei se gosta tanto, agora estão brigando lá, sei lá o que aconteceu. Deve ter propostas melhores, enfim. A verdade é que o São Paulo é um time limitado. O São Paulo tem o Crespo. Repara como é muito parecido, né? Quando o Zubeldia chegou, o São Paulo teve um impacto, começou, né, ganhou um pouquinho. Depois ele volta à realidade, ele vai ele volta para a realidade. E agora de novo, ele teve um impulso com a chegada do Crespo, parecia, nossa, agora vai. Mas é limitado, o time é muito limitado, né? Então esses desfalques, tem desfalque, mas todo mundo tem desfalque. O São Paulo, ele fala muito dos desfalques porque para ele é importante arrumar um jeito de justificar. Mas o São Paulo está fazendo uma campanha dentro do que ele pode fazer, dentro do nível que o time tem. O São Paulo é aquele filme Feitiço do Tempo. Ele está sempre no dia da marmota, ele vira e volta pro mesmo dia, é sempre igual.
É sempre igual. São Paulo ano que vem vai ter a mesma campanha, muito parecida. Não sai disso. É um time mais ou menos. Quando ele tá bem, ele tá em quinto, sexto. E quando ele tá mal, vai lá pra 12º, 11º. É isso. Não sai disso. Se o torcedor entende que tá bom pro São Paulo, é o que ele pode esperar. Fora isso, não dá pra esperar muita coisa, não. E vai ser assim o ano que vem, no outro, até que aconteça alguma coisa realmente radical. Por hora, o São Paulo é isso. É um time de meio de tabela. Se tiver muito bem, quinto. Se tiver muito mal, 12º, 13º. Não é time pra cair, tem coisa pior. Mas também não é time pra conseguir nada. Nossa, que sucesso. Foi pra fase de grupo da Libertadores. Poxa, que complicado. Foi talvez pra repescagem da Libertadores ou pra uma Sul-Americana. É isso. Não vai fazer nada além disso. Não tenham ilusões, torcedores do São Paulo. E aí, Zé, trazer um relato do nosso... Para responder se o São Paulo pode contratar Derek Lacerda, atacante de 26 anos de idade, dispensado na última quinta-feira do Sport. O atacante pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Sport até o fim do ano. A dispensa se deu por conta de mau comportamento. O que eu pude apurar é que o Derek Lacerda foi sugerido ao São Paulo, como foi também para outros clubes de futebol no Brasil. O bom momento dele com a camisa do Sport faz com que o staff do jogador entenda que seja a hora de recolocá-lo o mais rápido possível, de olho na próxima temporada. Antes de ser afastado, o Derek havia marcado 6 gols em 17 partidas com a camisa do Leão. Pelo Cuiabá, somando os jogos do Cuiabá e do Sport, a temporada de 43 jogos, 14 gols e 3 assistências, temporada mais artilheira do atacante, que costumava jogar como ponta, mas no Sport foi muitas vezes utilizado como um centroavante. Atleta avaliado em 1 milhão de euros, contrato no Cuiabá até dezembro de 2028. Óbvio que eu ia perguntar para o pessoal do São Paulo se existe alguma possibilidade de o Derek Lacerda ser comprado ou contratado por empréstimo. A resposta que eu obtive do presidente Júlio Casares na noite dessa sexta-feira, abre aspas, não existe nada, fecha aspas. Se mais para frente o Derek Lacerda pode ser uma opção, isso a gente vai entender com o tempo. Mas nesse momento, São Paulo não pensa na contratação do atacante. Derek foi revelado no Resende, jogou 3 anos em Portugal, nesse período também pelo Moreirense, mais 1 ano na Espanha, num time chamado Ponferradina. Antes do ano acabar, e que ou joga pré-Libertadores ou joga Sul-Americana. 8º lugar e não sai disso. É a briga do São Paulo. 8º lugar e ponto final. Não vai chegar a 7º, não vai chegar a 6º. Vai terminar em 8º. E queira Deus que o 8º dê pré-Libertadores, né? Porque, cara, pelas próprias pernas não chega o São Paulo. Você depender de um título do Cruzeiro e de um título do Flamengo ou Palmeiras na Libertadores, que um dos dois vai ser campeão, né? Que seja o Flamengo também, mas enfim. Porque o São Paulo é isso. É um ano péssimo, horroroso e de um banco que não oferta nada. Cara, deu até dó ao final do jogo aqui. O Mailton sozinho tentando cruzar a bola. O Mailton também que pouquíssimo refino técnico nessa batida pra área, né? Errou tudo. Um pavor o jogo dele. O tal do Rigoni morto também. Cruza de cabeça baixa. Péssimo. Perde o São Paulo e a gente segue com a análise aqui na arquibancada. Bora pra coletiva do Crespo. Abraço. É isso. Valeu, Gabi. Tamo junto. Grande abraço. Antes de passar a palavra pro Senna, aí, quero seu destaque final, que é pra te liberar aí também. Seu destaque final de São Paulo 0, Bragantino 1. Um jogo, mais uma vez, muito ruim do São Paulo. E aí fica aquele recado, né? Vale a pena ir pra pré-Libertadores e talvez correr o risco de passar uma vergonha? Porque, assim, eu defendo que o São Paulo tem que estar na Copa Libertadores em todas as temporadas. Mas entendo que, do jeito que tá a situação do clube, talvez é chegar numa pré-Libertadores e acabar caindo. Até porque o São Paulo corre o sério risco, eu diria que é quase certo, o São Paulo não ter o Morumbis para uma possível pré-Libertadores, já que marcaram o show do AC/DC para as 2 datas, né? Marcaram um show extra para a data da 3ª fase prévia e na data da 2ª fase prévia também tem um show marcado do AC/DC. E aí, claro que o clube vai criar uma narrativa, talvez, de que nós temos poder de veto. Eu, sinceramente, acho muito difícil você perder a credibilidade num show desse nível, simplesmente falar, não, cara, você não vai fazer o show porque nós vamos jogar pré-Libertadores. Eu acho que data é data, o São Paulo cedeu o estádio nessas datas e acho que dá o recado de que talvez o futebol não seja o foco do clube nesse momento. Aí.
Eu não acredito nessa história aí de poder de veto. Isso aí, pra mim, é conversa fiada que vem do clube. Eu não acredito, como já disse aqui várias vezes, em nada que essas pessoas que trabalham lá dizem. Se eles me falarem bom dia, eu vou abrir a janela para ver se de fato tá claro ou se ainda é à noite. Mas isso é até um outro tópico, talvez menor em relação a essa análise ou ao jogo de hoje. Vou dividir em duas partes aqui, JP. Primeiro, sobre o aspecto que você fala da Libertadores. Eu, sinceramente, tenho muita dúvida se vale a pena, de fato, para o São Paulo jogar a Libertadores do ano que vem. Claro que financeiramente é importante, é interessante, você vai ter bilheteria, vai ter ali uma grana se ganhar alguns jogos na primeira fase, né? Financeiramente eu não tenho dúvida que seja interessante. Mas será que esportivamente para o São Paulo hoje, dentro do que ele se tornou como clube e do que ele é atualmente, será que vale a pena jogar uma Libertadores? Para de novo ter essa expectativa muito grande como teve nesse ano e a frustração do mesmo tamanho? Será que vale mesmo? Ou será que uma Sul-Americana não seria um caminho mais interessante para tentar ganhar um título, né? Olha a temporada que faz o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje tomou 2-0 do Sport, virou o jogo, venceu tudo mais. Mas faz um campeonato muito ruim o Galo, né? Um ano muito ruim. E tá na final da Sul-Americana e provavelmente vai ganhar a competição, né? Tem boa chance de vencer a competição contra o Lanús na final. Então eu me pergunto de verdade se esportivamente vale pro São Paulo a pena jogar a Libertadores. É claro que tem a paixão do torcedor pelo torneio, a mística, a coisa da noite de Libertadores, que é um sentimento que eu compreendo e ele não deve ser tirado do torcedor de forma alguma. Mas esportivamente eu não sei se pro São Paulo é um bom negócio de novo jogar uma Libertadores. Sem a perspectiva de brigar pelo título, sem a perspectiva de fato disputar, né? A chance é, se por uma felicidade o caminho se abrir, como ele poderia se abrir no ano passado, se o São Paulo passasse pelo Botafogo, ele teria a chance sim de ganhar o torneio. Mas para isso, o Palmeiras e o Flamengo precisam ficar fora. E não vai ser todo ano que eles vão ficar pelo caminho. As finais recentes mostram isso, né? De 2019 para cá, 2019 para cá são 6 temporadas. Eles fizeram 2 vezes uma final entre eles e outras 2 vezes cada um foi campeão, né? O Flamengo 2 e o Palmeiras 2, além de mais uma decisão. Então é difícil imaginar que o torneio de novo vá fugir de um deles. Então, dentro desse raciocínio, eu acho que para o São Paulo não é um bom negócio jogar Libertadores. Talvez seja melhor jogar a Copa Sul-Americana, por mais que ela seja menos atrativa, por mais que o torcedor talvez não queira disputá-la, por mais que ela não tenha o mesmo glamour, eu acho que esportivamente é uma possibilidade, é uma chance de ganhar um título, de conquistar algo e tentar se reconstruir de alguma forma, tentar de verdade dar passos para se reconstruir, que é o que o São Paulo não tem feito. Então, sobre esse dilema aí, Libertadores, Sul-Americana, essa é a minha opinião. Se vai se classificar ou não é difícil projetar, porque eu acho que nesse momento a gente tem que dividir aí o campeonato em, entre aspas, mini-campeonatos, né? Então, antes do jogo lá contra o Bahia, a perspectiva era muito negativa. Aí o São Paulo foi e fez 7 pontos em 9. A perspectiva virou positiva. Hoje ela é negativa, porque ele perde de novo. Se na próxima rodada o São Paulo vence um clássico fora de casa, ela é de novo positiva. Então, é difícil fazer essa projeção, aí fica muito mais um exercício de adivinhação que a gente vai acabar errando, acertando semana após semana. Sobre o time em si, eu acho que é um momento muito complicado da temporada pelos desfalques, pelo desânimo, por não disputar mais um título, por ter ficado pelo caminho nas Copas, por jogar o troféu, ficar em 7º ou 8º lugar. E isso acaba influenciando muito, né? E aí é um time que, como disse o Gabriel, é muito bipolar, né? Tem um jogo bom. Eu, por exemplo, achei muito bom o jogo contra o Flamengo do ponto de vista de postura. Hoje foi um jogo péssimo do ponto de vista de postura. Aí o próximo jogo é contra o Corinthians, é um clássico. Acho que vai haver uma mobilização para jogar esse clássico. Talvez seja uma outra postura. Aí depois você vai ter um outro jogo, talvez seja outra postura. Então, essa oscilação muito grande, ela atrapalha demais, né? O time, do ponto de vista dos rendimentos, em busca dos seus resultados. Atrapalha muito o objetivo aí de ficar entre os 7, entre os 8, enfim, de conquistar uma vaga na Libertadores, num campeonato que muda muito semana após semana. Então, você tinha lá o Vasco em ascensão há algumas semanas, o Vasco perdeu os últimos 4 jogos. Aí agora o Fluminense parece ser um time que se coloca com mais confiança nessa briga. Teve também o Botafogo recentemente voltando a vencer. Então, é um campeonato que muda muito, rodada a rodada. É difícil fazer uma projeção muito distante, mas a sensação que eu tenho do São Paulo nesse momento... E o pessoal falou assim, olha, o Crespo até chegou a falar, olha, se o Nestor voltasse, eu obviamente vou utilizar, conheço o jogador, acho o jogador interessante, mas o São Paulo, como todo mundo sabe, está querendo mudar o perfil de jogadores, está querendo rejuvenescer, está querendo
trazer peças novas. O São Paulo não está querendo mais manter as mesmas peças de sempre ou rotacionar os mesmos nomes. Com base nisso, conversaram entre todo mundo lá, o São Paulo decidiu prosseguir com a venda do jogador aí ao longo desse ano, e o São Paulo fez lá o acerto com o Grupo City, lembrando que o Bahia está levando o jogador como uma peça de rotação, não como um titular, como se esperava desde o início, e essa foi a explicação que me deram. Enfim, eu não sei nem o que pensar. Eu acho que com o Crespo ele renderia, honestamente, nesse sistema de jogo do Crespo. Mas a negociação já está feita, Inês é morta. Eu não acho que o valor da venda é bom e nem ruim. Acho que o valor da venda está ali num limbo mediano que é aceitável e também é difícil de você fazer uma crítica, até porque o Nestor, quando estava no seu melhor, machucou, depois não conseguiu retomar mais espaço no São Paulo, estava como reserva aqui, quando entrava ele não estava rendendo nada, e no Bahia ele rende lá, mas também não foi titular nos principais jogos, então é difícil fazer uma consideração. Eu acho que no final das contas o São Paulo bota um dinheirinho no bolso e tenta aí mudar a cara do perfil para a gente poder evoluir com relação à situação do Rodrigo Nestor. A do Galopo já tem meta batida, aí é outro papo. Aí já é questão de contrato mesmo, igual do Enzo Dias, que sim, não tem conversa. Bateu a meta, você tem que comprar. Só para falar também, surgiu um negócio do refinanciamento nessa sexta-feira, que muita gente que acompanha aqui o nosso canal já sabia, porque na terça-feira da outra semana, ou seja, há 10 dias atrás, a gente já tinha anunciado isso e uma modificação no perfil de uma das dívidas do São Paulo, em que o São Paulo alongaria uma dívida e pegaria um empréstimo de 25 milhões para pagar uma dívida de médio prazo e substituiria a dívida de médio prazo por uma dívida de longo. Esses eram os dois temas da matéria que a gente fez. E hoje o GE publicou sobre essa questão do refinanciamento tributário, em que o São Paulo faria um ganho. O GE fala 20 milhões. Na minha matéria eu falo 30, porque a expectativa do São Paulo é de ganho de 30. Então, fica aí essa expectativa do São Paulo de conseguir aí esses 30 milhões de economia nessa questão tributária até o final do ano. Se isso for confirmado, o São Paulo deve lançar isso e melhorar ainda mais seu cenário financeiro de fechamento de 2025. Essas são as expectativas que o São Paulo tem para poder fechar o ano. E aí muita gente fala assim, pô, Zanquete, você acha que o São Paulo vai ter que vender algum jogador? Eu acho que o São Paulo vai ter que vender jogador de qualquer maneira, tá? Por que eu acho que tem que vender jogador de qualquer maneira? Porque o São Paulo, de qualquer maneira, tem que reduzir sua folha. O São Paulo não quer mudar o perfil do grupo? Pra você mudar o perfil do grupo, você precisa tirar jogadores e trazer outros. Pra você fazer isso, o São Paulo não tem capital. Se o São Paulo não tem capital, o São Paulo vai ter que obrigatoriamente buscar dinheiro de alguma forma. E buscar dinheiro de alguma forma seria vender. Essa é que é a grande verdade para você conseguir movimentar desse jeito. Acho que é bom. A Kátia vai sair, vai voltar. Aí eu vou contar para ela que eu estava ouvindo sim, que a gente estava ouvindo tudo que ela estava falando. E, enfim, seguindo em frente, só para a gente poder não perder a linha e não gastar tempo demais, vou falar com vocês sobre o Diego Fernandes também, né? Que ele próprio, muita gente estava... esse negócio de investidor, eu não aguento mais esse negócio. Tô de saco cheio disso. Kátia voltou. Kátia, eu estava te ouvindo perfeitamente. Hã? Eu estava te ouvindo, você que não estava me ouvindo, deve ter travado o teu fone, a tua entrada de áudio, mas eu te ouvi perfeitamente. Zanca? Oi? Meu, ele congela a minha tela aqui. Ai, que saco isso. Deu pau lá na Kátia, lá, deu problema. E aí, como eu estava falando para vocês sobre o Diego Fernandes, ele fez um anúncio, ele próprio no Instagram dele, botando a foto do Bottas e do Durham, que na verdade muita gente achou que a camisa estava errada e tal, e que podia ser uma ação de marketing, mas ele falou que era isso mesmo, que era uma brincadeira lá, ele chamando o cara de Doomman, fazendo uma brincadeira com ele mesmo, entre eles que são amigos, para fazer essa informação referente aí ao marketing dele de São Paulo, só que ele publicou o seguinte: estamos trabalhando. E aí, muita gente ficou oriçada, muita gente foi, meu Deus, o cara tá fazendo alguma coisa, será que tá rolando uma SAF, alguma coisa? Eu volto a repetir para vocês. Eu que já liguei para o Diego Fernandes e já tinha pedido para ele comentar a respeito das intenções dele, ele disse que não falaria com a imprensa ainda, ele está fazendo essa estratégia dele de marketing do jeito dele.
E também falei com a diretoria do São Paulo, com alguns interlocutores, e todos eles falaram que não tem absolutamente nada em andamento. Então, assim, eu fico curioso para que o Diego Fernandes algum dia, enfim, converse com alguém, comigo, ou com algum outro veículo e explique a estratégia dele, uma vez que a gente já abriu esse precedente para ele de conversar, mas a diretoria do São Paulo reafirma com todas as letras que não há absolutamente nada em andamento e não estão conversando sobre absolutamente nada, sobre investimento ou negociações com ele. De todo modo,